uma rua escura, muito sossegada, menos quando o pessoal saía do colégio. Em um dos extremos havia uma casa de 2 andares, onde não morava ninguém. O primeiro inquilino foi um padre, que morreu na sala dos fundos. A casa cheirava a mofo e em um dos quartos havia um monte de jornais, papéis e livros. Tá chovendo, vamos correr para nos esquentar. Vamos! 1, 2, 3. Espera! Meu tio tá vindo! Vamos se esconder! Minha irmã parece estar chamando, vamos esperar. Caso ela insista, nos entregamos. Ok. Gosto de admirá-la, estou completamente apaixonado por ela. Sua beleza é inexplicável. Meu coração se enche ao vê-la. Me vem aos lábios quando menos espero. Meus olhos se enchem de lágrimas. Não sei dizer por que isso acontece. Sinto algo em meu peito. Queria poder dizer que sinto, mas eu sei que não faria isso. Você irá à Arábia? Que lugar é esse? É o famoso bazar de tema árabe que haverá aqui daqui a alguns dias. Não sei, mas você vai? Adoraria, mas não será possível. Vou estar em um retiro espiritual no convento. Você deveria ir, iria gostar. Ah, caso eu for, eu te trago algo. Tio, senhor, se lembra que eu quero muito ir ao bazar hoje à noite, se lembra? Sim, rapaz, já sei. Eu sei que fique sem efeito a tua ida ao bazar essa noite. O tio está vindo. O senhor vai me dar dinheiro para ir ao Arábia essa noite? Nessa hora já estão todos na cama. Já vamos no segundo sono. Faz favor, dê o dinheiro ao menino. Já demoraste bastante. Onde você pretende ir mesmo? Ao Arábia. Minha permanência aqui é inútil. Mercadoria muito cara que a gente. James Joyce nasceu na Irlanda em 1882. Ele foi um grande escritor do século XX, porém não recebeu maior reconhecimento devido à sua complexidade ao escrever os seus contos. E apesar dele ter viajado boa parte da Europa, ele escreveu apenas sobre a Irlanda.
A sua intenção era narrar a história moral do seu país. Para isso, ele narrou a vida, o cotidiano dos cidadãos de Dublin, capital da Irlanda. James Joyce criou seu próprio estilo de escrita, tendo como características associações literárias, que é quando o autor cita algo que ele já conhece. O fluxo de consciência, que é o ponto de vista dos personagens através dos seus processos mentais. E por último, outra característica é associações oníricas, que é quando faz citação a algo que não é real, como, por exemplo, sonhos e fantasias, não existem. No conto árabe, James Joyce retrata a vida de pessoas de Dublin. Segundo nosso ponto de vista, acreditamos que ele retrata sua própria vida, porém de forma indireta, porque só alguém que viveu em Dublin e conhece essa cidade poderia contar todos os detalhes de forma tão objetiva como ocorre neste conto. Algo que comprove isso é o fato de que quando James Joyce era criança, a cidade de Dublin recebeu a visita do bazar de mesmo nome, o bazar árabe, na cidade. James Joyce ele foi criado por padres jesuítas, porém, mais tarde ele recusou os ensinamentos dos padres. Apesar de ele ter recusado os ensinamentos, ele não deixou tudo para trás. Ele ainda acreditava em alguns aspectos do catolicismo. Mas ele viveu num período onde a igreja dominava quase tudo na sociedade. E ele acreditava que, para ele ser um bom autor, para ele ser um bom artista, ele deveria estar aberto a toda a realidade do mundo, e não apenas ao que é religioso. Algo que a gente acredita é que no conto, segundo a nossa perspectiva, ele começa falando do padre para relembrar seus ensinamentos. James Joyce ele foi criado por padres jesuítas, porém, mais tarde ele recusou os ensinamentos dos padres. Apesar dele ter recusado os ensinamentos, ele não deixou tudo para trás. Ele ainda acreditava em alguns aspectos do catolicismo. Mas ele viveu num período onde a igreja dominava quase tudo na sociedade. E ele acreditava que, para ele ser um bom autor, para ele ser um bom artista, ele deveria estar aberto a toda a realidade do mundo, e não apenas ao que é religioso. Algo que a gente acredita é que no conto, segundo a nossa perspectiva, ele começa falando do padre para relembrar seus ensinamentos que teve na infância. Só que assim como a morte do padre, ele deixou esses ensinamentos para trás. Porém, no conto, também retrata que o padre deixou alguns livros dele na casa. Então, a gente acredita que ele quis dizer que, apesar dele ter deixado tudo para trás, ou quase tudo, conforme a morte do padre, ele também acreditava em algumas coisas, por isso ele citou os livros que foram deixados. Em nossas discussões sobre a obra árabe, obtivemos 2 pontos importantes. Um deles seria que no decorrer da história não é citado o nome dos personagens, apenas o de Mangan, o qual seria um amigo de infância do garoto protagonista. E também não é citado o nome de sua amada, apenas que ela é irmã do seu amigo Mangan. Acreditamos que o autor não tenha identificado, para que deixasse uma certa dúvida e curiosidade em seus leitores, para que eles lessem a história até o final. E dessa forma, ele mantém a sua identidade e a identidade das demais pessoas que ele queria retratar em sua obra. Outro ponto relevante seria o final do conto, que o autor não especifica.
E nesse final do conto, ele utiliza uma de suas técnicas específicas, que era diferente dos demais artistas, que era inovadora e que deixava os leitores curiosos e mais interessados para ler suas outras obras, que também era complexa de se entender. Outro ponto relevante seria o final do conto, que o autor não especifica o final do conto, só mostra o garoto entristecido chegando ao bazar prestes a fechar e que ele volta para sua casa sem o presente, porque além do bazar estar prestes a fechar, ele ainda não tem o dinheiro suficiente para comprar alguma coisa para a pessoa que ele gosta, para sua amada. Então, nesse final, o autor utiliza um de seus estilos específicos de escrita, que era diferente dos demais artistas, que ele usa para dar esse final, para dar uma sequência, para que os leitores leiam suas próximas obras, para que eles fiquem mais curiosos e interessados para ler suas próximas obras. Tem adaptações da obra para o cinema, como, por exemplo, o filme Araby, lançado em 2008 pela editora Araby Films Productions. Também existem músicas, como, por exemplo, a música Araby da banda The Rivers, lançada em 1985, que fala sobre o presente de Araby. Também temos a música I Sing the Songs of Araby, produzida pelo Frederick Clay e o W.G. Wills, que foi lançada em 1877. Araby não está presente apenas no conto de James Joyce. Ele foi inaugurado em Dublin, na Irlanda, no dia 14 de maio até o dia 19 de maio de 1894, sendo sua abertura oficial realizada no dia 15 de maio. Ele foi realizado pela Royal Dublin Society, que era uma organização que viabilizava e propagava a arte, a agricultura, a indústria e a ciência irlandesa. Prometia atrações orientais. Haviam danças, músicas, além de várias estátuas de árabes montados em seus camelos como decoração. As orquestras tocavam músicas alemãs, espanholas, italianas, irlandesas, inglesas e francesas. A música tema do bazar era a música de Frederick Clay, I Sing the Songs of Araby. Tá frio, vamos correr para nos esquentar. Vamos! Tá frio, vamos correr para nos esquentar. Tá frio, vamos correr para nos esquentar. Vamos! Você está fazendo eco! Gosto de admirá-la, sua beleza é inexplicável. Estou completamente apaixonado por ela, meu coração se enche ao vê-la. Oi! Gosto de admirá-la, sua beleza. Esse aí que sem efeito eu tô indo ao bazar assim. O time está chegando. Não era tudo errado. Ué, pera. Não. Que notícia, Flash, calma. Seu nome me vem aos lábios. Meus olhos se enchem de lágrimas. Menos espelho. Ah, falei errado, né? O nome que vem ao lábio menos espelho. Esse aí que sem efeito sua.